Já tenho uma empresa em meu nome. Posso utilizá-la para constituir uma holding? Como fica a situação dos meus bens caso a empresa atual venha se endividar? Vamos lá. No direito brasileiro, reside a responsabilização por eventual dívida, por obrigações, quando constituída por uma empresa, é dessa empresa. Por isso que toda empresa tem um capital social, ou seja, ela tem um patrimônio que é destinado pelos sócios para que aquele patrimônio responda pela operação, pela execução do objetivo social daquela empresa. Então, a regra geral é a pessoa jurídica que vier a se endividar, ela é responsável pelo pagamento daquela dívida. Excepcionalmente, quando há um abuso de forma, um abuso de utilização da pessoa jurídica ou alguma outra situação que se revele fraudulenta, e também a depender da natureza da dívida que a empresa faça, quando a empresa não tem patrimônio suficiente para responder por aquelas dívidas, há então a possibilidade das dívidas da empresa serem cobradas dos sócios, tá certo? Então, essa é uma medida excepcional e que, via de regra, ela acontece apenas quando há fraude, há abuso de utilização da pessoa jurídica que fez a dívida, que não cumpriu com a obrigação. Por conta disso, feito essa fala preliminar, por conta disso é que já respondo aqui a primeira pergunta, que é: posso utilizá-la, a empresa que eu já tenho, para constituir uma holding? Então, eu nunca recomendo isso. Nunca recomendo isso. E por que eu nunca recomendo isso? A holding familiar, ela tem um primeiro objetivo. Qual é o primeiro objetivo? É trazer segurança, é guardar os bens, deixar eles num cofre. Ou seja, numa empresa que não tenha uma atividade operacional, empresarial, uma empresa que tem o propósito apenas de guardar os bens. E por que isso? Porque é justamente para que esses bens não tenham a responsabilização, que esses bens não sejam utilizados para custear o endividamento, as obrigações que essa empresa venha a fazer. Então, se você já tem uma empresa que você tem a sua atividade empresarial, se você coloca seu patrimônio para dentro daquela empresa, aquele patrimônio vai passar a ser da empresa. E logo, ele vai sim estar submetido à responsabilização. Ele pode ser utilizado para pagamento de dívidas daquela empresa. Então, por isso, exclusivamente por isso, é que eu nunca recomendo você pegar uma empresa já existente e que tem uma atividade empresarial e tente fazer dela uma holding. Esse, para mim, é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo e que não pode ser jamais realizados por vocês, tá bem? Então, eu sempre sugiro a criação de uma empresa nova, onde eu já sei que aquela empresa não teve nenhuma atividade empresarial, que ela não tem nenhuma obrigação pendente, e aí se constitui essa empresa. Quando a gente constitui a empresa, os pais, os proprietários dos imóveis, eles colocam os bens para dentro daquela empresa e posteriormente fazem a doação das cotas aos filhos. Tudo isso de forma legal, tudo isso de forma explícita, tudo isso sem esconder de ninguém. O que acontece? Quando há essa doação, os pais, eles já não têm mais patrimônio no nome da pessoa física deles. Então, eventual atividade empresarial que eles tenham, primeiro, vai ser cobrado dessa outra empresa. E se essa outra empresa não ter bens suficientes para pagar essas dívidas e, eventualmente, for recair alguma responsabilização na pessoa física dos sócios, quando isso acontecer, eles não vão ter patrimônio em seu nome. Logo, os bens não irão responder pela obrigação daquela empresa que tem uma atividade negocial, uma empresa anterior que tem uma atividade empresarial. Os bens da pessoa física que é utilizado para constituir uma holding não servirá para pagar as dívidas de uma outra empresa que eventualmente tenha. É claro que eu estou falando aqui
de regra geral. É claro que eu estou falando de uma situação onde não há uma dívida anterior existente. É claro que eu estou falando aqui de uma situação que não tem fraude, uma situação lícita. Hoje, ninguém tem dívida, ninguém tem nada. E se faz a construção desse planejamento de forma a eliminar riscos, a distinguir riscos. E isso é plenamente legal. Agora, se você já tem uma atividade empresarial deficitária e quer se utilizar de um sistema de holding para fraudar credores, aí, meu amigo, aí a holding não vai proteger você. Na verdade, a holding vai piorar a sua situação e isso não se presta o sistema de holding familiar. Porque, como eu disse, o sistema ele é lícito, ele não visa fraudar ninguém, nem fisco, nem credores. O propósito é guardar os bens, fazer o planejamento da sucessão sem passar por um inventário e ter ganhos de atividades empresariais, ou até mesmo os ganhos na alocação daqueles bens em outras atividades, de forma a diminuir tributação, tá bem? Esse é o propósito exclusivo e que fica muito claro aqui a todos, tá certo?